Agora é meu, velha. Chega de apego a essa velharia. A mão da minha nora, Sílvia, apertou meu pulso com uma força que eu não sabia que ela tinha e arrancou o anel do meu dedo. A dor não foi só da pele arranhada, foi na alma. O ouro simples que meu Antônio me deu há mais de 50 anos agora brilhava na mão dela como um troféu de guerra. Meu filho Ricardo, sentado na outra ponta da mesa, apenas desviou o olhar para o prato, como se a covardia fosse um tempero para a comida. Meu nome é Marta, e naquele almoço de domingo, na casa que construí com meu marido tijolo por tijolo, eu entendi o que é ser um fantasma na própria vida, uma sensação de frio que não vinha da idade. O que você faria no meu lugar? Ouça a minha história até o fim e me diga, o que você teria feito no meu lugar? E também, me diga de qual cidade você está ouvindo. Preciso saber que não estou sozinha nisso. Se quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal. O silêncio que se seguiu foi pior que um grito. Meus netos, adolescentes que mal tiravam os olhos dos celulares, deram uma risadinha sem entender o peso daquela cena. Para eles, era só a avó ranzinza perdendo uma briga por uma joia antiga. Sílvia exibia o anel, virando a mão para que a luz batesse no metal gasto. Viu só, Ricardo? Vai ficar lindo num pingente, muito mais moderno. Ricardo apenas murmurou sem coragem de me encarar. Eu olhei para o dedo vazio, a marca branca na pele enrugada, onde o anel repousou por uma vida inteira. Ali, naquela mesa farta, com a família que eu ajudei a criar, eu nunca me senti tão faminta. Faminta de respeito, de dignidade. O conflito não era sobre um pedaço de ouro. Era sobre meu lugar naquele mundo. Um lugar que estava sendo apagado diante dos meus olhos, com a conivência do meu próprio filho. A casa inteira parecia cúmplice da minha humilhação. O cheiro do assado que eu mesma preparei de manhã cedo, o barulho dos talheres batendo nos pratos, tudo soava como uma zombaria. Levantei-me devagar, sentindo os ossos estalarem. Ninguém se ofereceu para ajudar. Fui para o meu quarto. Aquele quartinho dos fundos para onde me mudaram há alguns anos, sob o pretexto de que as escadas eram perigosas demais para mim. A verdade é que meu antigo quarto, o que eu dividi com Antônio, agora era um escritório para Sílvia. Da minha pequena janela, eu via o jardim que meu marido cuidava com tanto esmero, hoje cheio de mato. A casa, antes meu santuário, havia se tornado minha prisão. Cada canto guardava uma memória que agora doía, como um membro fantasma. Onde foi que tudo mudou? Por que eu permiti isso por tanto tempo? Lembrei-me do dia em que Antônio me deu aquele anel. Foi no nosso aniversário de 25 anos de casados. Ele chegou em casa exausto, com as mãos grossas e calejadas de tanto trabalhar na obra, sujas de cimento e poeira. Ele tinha um sorriso cansado, mas os olhos brilhavam. Tirou uma caixinha de veludo do bolso e disse: Marta, isso é para que você nunca se esqueça que nosso amor construiu tudo o que temos, cada parede desta casa, cada refeição na nossa mesa. As mãos dele tremiam um pouco quando colocou o anel no meu dedo. Não era luxuoso, era simples, forte, como ele. Era um símbolo de sacrifício, de parceria, e agora aquele símbolo estava no dedo de uma mulher que via nossa história apenas como um empecilho para seus planos de vender a casa e se mudar para um condomínio de luxo. A mudança de Ricardo não foi da noite para o dia. Começou sutil, depois que ele se casou com Sílvia. Eram piadinhas sobre minhas roupas, sobre meu jeito de falar. Eram comentários maldosos disfarçados de preocupação. Mãe, a senhora está ficando esquecida, né? Melhor a gente cuidar do seu dinheiro. Aos poucos, eles foram tomando conta de tudo. Primeiro, das decisões da casa. Depois, das minhas finanças, com a desculpa de que eu poderia ser enganada. Ricardo, meu menino, o filho para quem eu e Antônio vendemos um pequeno terreno de herança para pagar a faculdade, se transformou num estranho. Um homem fraco, dominado pela ganância da esposa. Ele via a mãe se definhando, sendo humilhada, e escolhia o silêncio. Que tipo de amor é esse que se cala diante da injustiça? A manipulação de Sílvia era uma arte cruel. Para os vizinhos e parentes, ela pintava o quadro de uma nora dedicada, que cuidava da sogra senil. Coitadinha da Marta, a cabeça dela já não funciona bem, ela dizia com um falso tom de pena. Se eu tentava reclamar, se contava a alguém como era tratada, eu era a velha louca, ingrata. Comecei a duvidar de mim mesma.
Será que eu estava exagerando? Será que a velhice estava mesmo me confundindo? O isolamento foi a arma mais poderosa dela. Eu passava dias sem conversar com ninguém, além das paredes do meu quarto. Ouvia as risadas deles na sala de estar e me sentia a milhares de quilômetros de distância. A solidão dentro da própria casa é a mais cruel de todas. Às vezes, à noite, eu tinha a impressão de ouvir sussurros do lado de fora da minha porta, passos lentos no corredor. Era real ou minha mente me pregando peças? Eu me sentia vigiada. Cada movimento meu era calculado. O cheiro do perfume caro de Silvia, impregnado nos corredores, se tornou um gatilho para a ansiedade. Anunciava sua presença, sua vigilância. Comecei a desconfiar de tudo e de todos. Será que a vizinha que me trazia um pão doce era mesmo gentil ou era uma espiã de Silvia, coletando informações sobre minha senilidade? A paranoia se instalou como uma névoa fria, e eu já não sabia mais em quem confiar, nem mesmo nos meus próprios pensamentos. A casa de Antônio, construída para ser nosso refúgio, virou um labirinto de medo e desconfiança. Lembro de uma conversa com Antônio anos antes de ele partir. Estávamos sentados na varanda e ele me disse: Marta, o mundo é dos espertos, mas a honra é dos justos. Nunca deixe ninguém pisar em você, minha velha. Você é mais forte do que pensa. Onde estava aquela força agora? Eu a havia deixado ser soterrada por anos de desrespeito, de pequenas e grandes humilhações. Eu me tornei a velha, a coitadinha, a senil. Assumi o papel que eles me deram, por cansaço, por medo de ficar completamente sozinha. Mas as palavras de Antônio ecoaram na minha mente naquele domingo, enquanto eu olhava para a marca em meu dedo. A honra é dos justos, e o que estavam fazendo comigo não era justo. Silvia não sabia, ninguém sabia, mas aquele anel guardava mais do que memórias. Antônio era um homem simples, mas não era tolo. Ele era desconfiado, precavido. Ele sempre temeu que a ambição de Ricardo, atiçada por uma mulher errada, pudesse nos deixar desamparados no futuro. Dentro do anel, quase invisível a olho nu, havia uma pequena inscrição. Não era a data do nosso casamento, como todos pensavam. Era um código, um segredo só nosso, um plano de segurança que ele deixou para mim, sua última prova de amor e cuidado. Silvia pensava que tinha roubado um pedaço de ouro. Mal sabia ela que tinha em mãos a chave para a sua própria ruína e para a minha libertação. O desprezo dela era tão grande que eu sabia que ela não se daria ao trabalho de olhar o anel com atenção. Para ela, era apenas metal, um objeto para ser derretido e transformado em algo fútil, moderno. Ela o usaria por alguns dias para me provocar, para esfregar sua vitória na minha cara, e depois o descartaria. A arrogância era sua maior fraqueza, e seria meu maior trunfo. Eles me subestimaram. Viram em mim apenas uma idosa frágil, à beira da demência. Uma peça de mobília antiga que ocupava espaço e que em breve seria descartada junto com o resto da casa. Não viram a mulher que trabalhou noite e dia na máquina de costura para pagar os estudos do filho. Não viram a parceira de Antônio, que o ajudou a assentar tijolos e a sonhar. Fiquei ali, no silêncio do meu quarto, por horas. O som da televisão na sala, as risadas, a vida deles continuando como se nada tivesse acontecido. A dor no meu peito começou a se transformar. O frio da humilhação deu lugar a uma brasa de raiva, uma raiva calma, calculada. Uma clareza que eu não sentia há anos tomou conta da minha mente. Eu não era louca, eu não era inútil. Eu era Marta, a esposa de Antônio, a construtora daquela casa e daquela família. E eles haviam profanado tudo isso. Eles haviam cruzado a linha final. Não haveria mais lágrimas. Não haveria mais súplicas silenciosas. Haveria apenas um plano. A força das palavras de Antônio voltou para mim como um trovão. Você é mais forte do que pensa. Sim, eu era. A dor havia me cegado. O medo havia me paralisado. Mas a humilhação daquele dia foi o choque que eu precisava para acordar. Olhei meu reflexo no vidro da janela. Vi o rosto de uma mulher de 82 anos, com as marcas do tempo, do sofrimento e do sacrifício. Mas pela primeira vez em muito tempo, vi também uma faísca de determinação em meus olhos. Eles podiam ter roubado meu anel, mas não podiam roubar quem eu era, nem o segredo que meu marido me confiou. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado
E eu, a velha senil, estava prestes a dar a última cartada. Comecei minha investigação silenciosa no único lugar que eles não podiam invadir, minha memória. Fechada no meu quarto, repassei cada conversa, cada aviso velado de Antônio nos seus últimos anos. Marta, papel guardado não estraga, ele dizia, enquanto organizava sua pequena oficina nos fundos. Ele nunca confiou em bancos, mas confiava menos ainda na natureza fraca de nosso filho. Eu me lembrava dele martelando, serrando e entre um barulho e outro, soltando frases que na época pareciam apenas rabugice de velho, mas que agora soavam como instruções. A dor da perda do anel se transformou em um motor, uma urgência fria. Eu precisava juntar as peças do quebra-cabeça que meu marido deixou para mim. E precisava fazer isso sob o nariz dos meus carcereiros. Eles me tratavam como uma mobília velha, e isso se tornou minha maior vantagem. Eu podia passar horas sentada na poltrona da sala, parecendo cochilar, mas na verdade eu estava ouvindo. Ouvia os planos deles, a pressa em vender a casa, as conversas com corretores pelo telefone. Sílvia falava abertamente sem pudor, certa de que eu era surda ou senil. O terreno está valorizando, Ricardo. Se não vendermos a casa da sua mãe agora, vamos perder o bonde do condomínio novo, ela dizia, a voz cheia de ganância. Cada palavra era uma faca, mas também uma peça de informação. Eles estavam cegos pela pressa, pela arrogância de quem já se sente vitorioso. Mal sabiam eles que a verdadeira fortuna não estava naqueles tijolos. O anel era a chave de tudo. Antônio era um homem de terra, de alicerces, e ele construiu um para mim, um que ninguém podia ver. Nos anos 70, ele usou uma pequena herança de seus pais para comprar um terreno grande, afastado, que todo mundo dizia que era mato e fim de mundo. Isso aqui um dia vai valer ouro, Marta. A cidade cresce pra cá, ele me disse, com os olhos brilhando de certeza. Ele nunca registrou em nosso endereço, nunca comentou com Ricardo. Era o nosso segredo, nosso plano de segurança para uma velhice que ele, infelizmente, não alcançou. E a localização da escritura, o caminho para resgatar nossa dignidade, estava ali, gravada no metal que agora enfeitava a mão da minha nora. A inscrição era o nosso código. ANT M104 CX381. Para qualquer um, parecia uma dedicatória estranha. Antônio e Marta, 1974, talvez o ano em que compraram algo importante, mas era muito mais engenhoso. Significava Antônio e Marta, 1974, Caixa Postal 381. Uma caixa postal num correio antigo no centro da cidade, um serviço que ele pagou adiantado por 50 anos através de um advogado de confiança. Dentro daquela caixa, renovada anualmente, estaria a chave física para um cofre de banco. E dentro do cofre, a escritura. Um sistema simples, analógico, à prova de curiosos e de gananciosos. Sílvia estava usando a senha da sua própria destruição como um troféu. O próximo passo era o mais perigoso. Entrar em contato com o Dr. Almeida, o advogado amigo de Antônio. Um homem de quase 90 anos, mas com a mente mais afiada que a de muito jovem. Eu não podia usar o telefone de casa. Sílvia tinha o hábito de verificar as chamadas. Cada passo meu era vigiado. A casa, antes meu refúgio, se tornara um campo minado. Eu precisava de uma desculpa para sair, um motivo que não levantasse suspeitas. A paranoia me consumia. Será que a vizinha que me cumprimentava no portão era genuína ou estava de olho em mim a pedido de Sílvia? Eu me sentia como um rato encurralado, mas um rato que conhecia a planta secreta para sair do labirinto. A oportunidade surgiu numa terça-feira chuvosa. Sílvia e Ricardo saíram para resolver algo sobre a papelada da futura venda da casa. A pressa deles era minha aliada. Esperei 10 minutos, o coração batendo descompassado. Peguei meu casaco velho e saí, dizendo aos netos que ia até a padaria. Fui para a casa de Dona Lourdes, a vizinha de 2 casas para baixo, uma senhora viúva como eu. Tremia ao bater em sua porta, com medo de que ela me negasse ajuda ou pior, contasse tudo a Sílvia. Dona Lourdes, pelo amor de Deus, preciso usar seu telefone. É uma emergência de família, eu disse, a voz falhando. Ela me olhou com pena e abriu a porta. Eles não podiam imaginar o que eu escondia em silêncio. Com os dedos trêmulos, disquei o número que estava guardado na minha cabeça há décadas,
A cada toque da chamada, meu estômago se revirava. E se ele tivesse morrido? E se o escritório não existisse mais? Almeida em Associados, bom dia, atendeu uma voz jovem. Pedi para falar com o Dr. Almeida. A secretária hesitou, disse que ele não atendia mais clientes novos. Diga a ele que é Marta, esposa de Antônio. Diga que é sobre a caixa 381. Houve um silêncio na linha. E então, a voz rouca e familiar do velho advogado soou no meu ouvido. Marta, minha querida, esperei sua ligação por anos. Naquele momento, uma onda de alívio e esperança me invadiu. Eu não estava mais sozinha. Dr. Almeida confirmou tudo. A caixa postal estava ativa, o contrato com o banco intacto. Antônio havia deixado instruções claras. O conteúdo do cofre só poderia ser acessado por mim, ou, na minha ausência, o conteúdo deveria ser liquidado e doado integralmente a uma instituição de caridade. Ricardo não tinha direito a nada. Aquele homem, meu Antônio, pensou em cada detalhe. Ele conhecia o coração do nosso filho melhor do que eu. Enquanto eu chorava baixinho ao telefone de Dona Lourdes, uma nova força me preenchia. Não era mais só por mim. Era pela honra de Antônio, pelo sacrifício de uma vida inteira que eles estavam tentando apagar. Voltei para casa encharcada de chuva, mas com a alma em paz. Sílvia e Ricardo já haviam chegado e nem notaram minha ausência. Estavam eufóricos, rindo na cozinha, olhando plantas de apartamentos decorados na internet. Imagina, amor, uma varanda gourmet com vista para a piscina, dizia Sílvia, radiante. Eu passei por eles em silêncio, a velha invisível de sempre. Eles não viram o brilho diferente em meus olhos, não sentiram a mudança na atmosfera. Continuaram a celebrar sua vitória iminente, sem saber que o chão sob seus pés estava prestes a ruir. A justiça, eu aprendi com Antônio, não faz barulho, ela age. Nos dias seguintes, mergulhei nas memórias de outra forma, não com saudade, mas com propósito. Fui até a velha oficina de Antônio nos fundos da casa, um lugar que Sílvia considerava um amontoado de lixo a ser descartado. O cheiro de serragem e verniz ainda estava no ar. Passei os dedos pelas ferramentas dele, pelos pedaços de madeira inacabados. Eu procurava por algo, um pressentimento. Antônio era metódico. Ele não deixaria apenas uma chave. Tinha que haver mais alguma coisa, uma confirmação, uma prova final da sua desconfiança. E foi então que eu encontrei. Atrás de uma prateleira empoeirada havia uma tábua solta. Com um pouco de esforço, eu a removi. Dentro do buraco na parede havia uma pasta de plástico, protegida da umidade. Meu coração disparou. Abri a pasta e o que vi gelou meu sangue, mas endureceu minha resolução. Eram documentos, avaliações da nossa casa feitas por 3 imobiliárias diferentes, datadas de 6 meses antes de Antônio morrer. E junto delas, uma carta escrita por ele, com a letra trêmula dos seus últimos dias. Ele já sabia. Ele já tinha visto a ganância nos olhos do filho. A carta era curta e direta. Marta, meu amor, se você está lendo isso, é porque o pior aconteceu e eu não estou mais aí para te proteger. Ricardo trouxe um homem para avaliar a casa para uma reforma. Eu desconfiei. Investiguei. Eles querem vender tudo. Não deixe, minha velha. Use o nosso plano. A honra é dos justos. Te amo para sempre, seu Antônio. Ali estava a prova irrefutável da traição premeditada. Não foi uma decisão recente. Eles planejavam me descartar junto com a casa há anos. A dor daquela descoberta foi profunda, mas serviu como o último combustível que eu precisava. A tristeza deu lugar a uma fúria gelada e calculista. Com a carta em mãos, eu tinha mais do que um trunfo financeiro. Eu tinha a prova moral da canalice deles. Liguei novamente para o Dr. Almeida, desta vez de um telefone público. Li a carta para ele. Houve um longo silêncio do outro lado. Marta, ele disse por fim, a voz carregada de indignação. Vamos preparar tudo. A humilhação deles será pública e exemplar. A partir daquele momento, eu me tornei outra pessoa. A avó frágil e senil morreu. Em seu lugar, nasceu uma estrategista, movida por um amor perdido e uma sede de justiça que me consumia. Comecei a observar Ricardo e Sílvia com outros olhos, não mais com a mágoa de uma mãe traída, mas com o distanciamento frio de uma adversária estudando seus oponentes. Via a forma como Sílvia exibia meu anel, como se fosse uma medalha.
Via a covardia de Ricardo, incapaz de me olhar nos olhos, mas perfeitamente capaz de gastar o dinheiro que ainda nem tinha. Eles eram tão previsíveis, tão transparentes em sua ganância. Eles não tinham a menor ideia da tempestade que se formava silenciosamente sobre suas cabeças. O plano foi traçado em conjunto com o Dr. Almeida. Seria rápido, cirúrgico e, acima de tudo, público. Não adiantava apenas reaver o que era meu. Eu precisava que a verdade fosse exposta, que as máscaras caíssem na frente de todos que eles tentaram enganar com sua falsa bondade. A oportunidade perfeita se apresentou quando ouvi Sílvia ao telefone, marcando uma reunião em nossa casa. Um corretor e um representante da construtora do condomínio de luxo viriam para finalizar a avaliação e fazer uma oferta. Era o dia que eles tanto esperavam, e seria o dia do juízo final deles. Na véspera da reunião, uma calma estranha tomou conta de mim. Eu dormi a noite inteira, um sono profundo que não tinha há anos. Não havia mais medo, nem ansiedade. Havia apenas certeza. A certeza de que estava fazendo a coisa certa. A certeza de que estava honrando a memória de Antônio e, finalmente, a mim mesma. Eles haviam me roubado um anel de ouro, um objeto, mas eu estava prestes a lhes tomar algo muito mais valioso. O futuro que eles planejaram sobre as ruínas da minha dignidade. Sílvia estava insuportável no dia da reunião. Cantarolava pela casa, limpava os móveis com um vigor que eu nunca tinha visto, escolhendo a roupa que usaria para impressionar os novos parceiros de negócios. Ela me olhou com desprezo quando me viu sentada no meu canto de sempre. Tente não parecer tão deprimida hoje, sogrinha. Temos visitas importantes, ela disse com um sorriso venenoso. Eu apenas assenti. Um leve sorriso se formando nos meus lábios. Não se preocupe, minha filha. O dia será inesquecível, respondi. Ela não entendeu a ironia. A campainha tocou. Os homens chegaram, engravatados e sorridentes. Ricardo e Sílvia os receberam com uma hospitalidade exagerada, oferecendo café e biscoitos. Eu permaneci em silêncio, uma sombra na sala de estar, observando o teatro da ganância se desenrolar. Eles falavam de valores, de prazos, de comissões. Discutiam o destino da minha casa, do meu jardim, das minhas memórias, como se estivessem negociando um objeto sem alma. E eu esperei. Cada segundo de espera afiava ainda mais a lâmina da justiça que estava prestes a descer sobre eles. Eles estavam celebrando sua vitória, completamente inconscientes de que caminhavam para uma armadilha perfeitamente montada. No dia da reunião, a casa tinha um ar de festa fúnebre. Sílvia flutuava pela sala, o perfume caro dela impregnado no ar, um sorriso de vitória nos lábios finos. Ricardo, meu filho, ajeitava a gravata a cada 5 minutos, a testa suada, os olhos evitando os meus. Eu estava na minha poltrona de sempre, no canto, a velha peça de mobília que em breve seria jogada fora junto com o resto. Eles me ignoravam, mas eu sentia os olhares de relance, ansiosos para que eu não dissesse nada, não fizesse nada, apenas existisse em silêncio até que tudo acabasse. Mal sabiam eles que eu estava mais viva do que nunca e que o silêncio era a minha arma mais afiada, esperando o momento exato do disparo. Os homens chegaram pontualmente. Um corretor falante, com um sorriso oleoso, e um engenheiro da construtora, mais sério, com uma pasta cheia de plantas e promessas. Sentaram-se à mesa de jantar, a mesma mesa onde meu anel foi arrancado. Sílvia serviu café, sua voz melosa, oferecendo biscoitos e simpatia. Fiquem à vontade, a casa é simples, mas tem muito potencial, principalmente o terreno, ela dizia, já se portando como a vendedora, a dona. Ricardo apenas balançava a cabeça, concordando com tudo. Um boneco de ventríloco movido pela ganância dela. Eu observava a cena, cada gesto, cada palavra, gravando na memória o último ato daquela farsa grotesca que eles chamavam de família. Eles estenderam os papéis sobre a mesa. Falavam de metros quadrados, de zoneamento, do valor absurdo que o terreno ganharia depois que a velha casa fosse demolida. Discutiam sobre o meu lar como se estivessem planejando o abate de um animal. O corretor olhou para mim por um instante, um olhar de pena condescendente. E a sua mãe? Concorda com a venda? Ele perguntou a Ricardo. Antes que meu filho pudesse gaguejar uma resposta, Sílvia interveio, rindo. Não se preocupe, a mamãe já não decide mais nada.
Estamos cuidando de tudo para o bem-estar dela. O bem-estar deles era o que ela queria dizer. Aquele foi o momento em que eu soube que não sentiria um pingo de remorso. A campainha tocou novamente, um som agudo que cortou o ar pesado da negociação. Silvia franziu a testa, irritada pela interrupção. Quem pode ser agora? Ela resmungou, indo até a porta. Ricardo parecia confuso. Não esperavam mais ninguém. Eu continuei imóvel na minha poltrona, mas meu coração começou a bater um pouco mais forte. Era a hora. O tempo da humilhação havia acabado. O tempo da justiça estava batendo à porta. A expressão de Silvia, ao abrir a porta, mudou de irritação para uma confusão hostil. A peça final do meu tabuleiro acabara de chegar. Na porta estava o Dr. Almeida, meu velho amigo e advogado de Antônio. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, um homem de terno escuro e expressão neutra, que se apresentou como o oficial de justiça. Dr. Almeida, apesar de seus quase 90 anos, entrou na sala com uma postura firme, os olhos claros faiscando com uma inteligência que o tempo não conseguiu apagar. Ele me lançou um olhar rápido, um aceno de cabeça quase imperceptível, e eu soube que nosso plano estava em movimento. O silêncio que caiu sobre a sala foi tão denso que se podia sentir. O cheiro do café e da ganância foi substituído pelo cheiro de lei e de consequências. Desculpem interromper, disse o Dr. Almeida, a voz calma, mas com um timbre de aço que dominou o ambiente. Temos um assunto urgente a tratar, que diz respeito a esta propriedade e a um empreendimento vizinho. Silvia, recuperando-se do choque, tentou tomar as rédeas. O senhor deve estar enganado. Estamos em uma reunião particular. Ricardo, por sua vez, ficou pálido. Ele se lembrava do Dr. Almeida da sua infância, o amigo do pai. Um medo antigo e infantil surgiu em seus olhos. Ele sabia que aquele homem nunca aparecia sem um motivo muito sério. A armadilha estava armada. Dr. Almeida ignorou Silvia completamente, um insulto silencioso e devastador. Ele se dirigiu diretamente ao representante da construtora. Senhor, fui informado de que sua empresa está construindo o condomínio Colinas Douradas e que o acesso principal a este condomínio passa por uma faixa de terra que, até o momento, vocês presumem ser pública. O homem da construtora franziu a testa, confuso. Sim, a prefeitura nos cedeu o acesso. Está tudo documentado. O advogado sorriu um sorriso fino, quase cruel. A prefeitura cedeu o que não lhe pertencia. Essa faixa de terra é propriedade privada, e a proprietária é a minha cliente, a senhora Marta. Um riso agudo e debochado escapou dos lábios de Silvia. Que propriedade? O senhor está delirando. Essa velha não tem nem onde cair morta, quanto mais um terreno. Ela cuspiu as palavras, o rosto vermelho de raiva. O corretor e o engenheiro se entreolharam, desconfortáveis, percebendo que haviam caído no meio de uma guerra familiar que estava prestes a explodir. Ricardo murmurou algo, pedindo para a esposa se acalmar, mas a voz dele era fraca, um sussurro no meio da tempestade que se formava. A arrogância de Silvia era a pá que cavava sua própria cova, cada vez mais fundo. Dr. Almeida não alterou a voz. Ele apenas abriu sua pasta de couro e retirou um documento amarelado pelo tempo, mas perfeitamente conservado. Colocou-o sobre a mesa, em cima das plantas do condomínio de luxo. Esta é a escritura original do lote 17 da antiga fazenda Boa Esperança, registrada em 1974 em nome de Antônio e Marta. Um terreno de 10.000 metros quadrados, localizado exatamente onde hoje está a entrada do seu condomínio de luxo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os olhos se fixaram no papel que valia uma fortuna. O papel que representava o segredo e a previdência do meu marido. O representante da construtora pegou o documento com as mãos trêmulas. Seus olhos percorreram as linhas, a cor sumindo de seu rosto. Ele sabia o que aquilo significava. Um processo judicial milionário, atrasos na obra, um escândalo. O sonho do condomínio de luxo deles dependia da boa vontade da mulher que até um minuto atrás todos naquela sala tratavam como um estorvo senil. Ricardo olhava para a escritura como se visse um fantasma. O fantasma do pai, o fantasma de uma vida de segredos que ele nunca suspeitou. Ele finalmente entendeu a profundidade da sua própria traição. O terreno, continuou o doutor. Almeida, com uma calma mortal,
Está avaliado hoje, por baixo, em 7 milhões de reais, um valor que a construtora terá que pagar, se quiser ter uma entrada para o seu empreendimento. Silvia cambaleou, apoiando-se na mesa. 7 milhões. O número ecoou na sala, destruindo seus pequenos planos de vender uma casa velha por uma fração daquele valor. A ganância em seus olhos se transformou em puro pânico. Ela olhou para mim, pela primeira vez, não com desprezo, mas com um terror absoluto. Ela estava começando a entender. E então veio o golpe final. Dr. Almeida virou-se lentamente para Silvia. O olhar dele era frio como gelo. A propósito, senhora, disse ele, apontando para a mão dela. A chave para acessar este documento no cofre do banco, onde esteve guardado por quase 50 anos, estava em um código gravado no anel que a senhora está usando. ANT M74 CX3881. Agradeço por tê-lo guardado tão bem para nós. A sala inteira prendeu a respiração. A humilhação foi total, pública e irrefutável. A prova do crime dela era, ao mesmo tempo, a chave da sua própria ruína. Silvia olhou para a própria mão como se tivesse sido picada por uma cobra. O anel, seu troféu de vitória, agora queimava em seu dedo como uma marca de vergonha. Ela tentou arrancá-lo, as unhas arranhando a própria pele, mas ele parecia preso, uma algema de ouro. Um som gutural, um misto de soluço e raiva, escapou de sua garganta. Ricardo desabou na cadeira, a cabeça entre as mãos, o corpo sacudido por soluços silenciosos de um homem que perdeu tudo: o passado, o futuro e, acima de tudo, a honra. O teatro deles havia chegado a um fim trágico e merecido. O silêncio na sala era pesado, quebrado apenas pelo choro patético do meu filho. O corretor e o engenheiro estavam petrificados, testemunhas de uma derrocada familiar tão brutal que parecia tirada de uma tragédia. Eles olhavam para mim, que continuava sentada na minha poltrona, e em seus olhos eu não via mais pena. Via uma mistura de choque, respeito e talvez um pouco de medo. Eles finalmente viam quem eu era. Não a velha senil, mas a rainha daquele tabuleiro que acabara de dar o xeque-mate. Foi então que me levantei, devagar, sentindo cada osso, mas com uma coluna mais ereta do que eu tivera em anos. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu caminhei até o centro da sala, o meu palco. Minha voz, quando saiu, não era o sussurro frágil a que eles estavam acostumados. Era firme, clara e cortante como vidro. O terreno será vendido à construtora, anunciei, olhando para o engenheiro, pelo seu valor de mercado integral. Metade do dinheiro, continuei, sem desviar o olhar, será doada, em nome de Antônio, para uma instituição de caridade que cuida de idosos abandonados por suas famílias. As palavras atingiram Ricardo como um soco no estômago. Ele ergueu a cabeça, o rosto banhado em lágrimas e incompreensão. Com a outra metade, comprarei um apartamento decente para mim, onde viverei meus últimos anos com a paz e a dignidade que me foram roubadas nesta casa. Então, olhei diretamente para o meu filho, o menino que eu criei com tanto sacrifício, o homem que me traiu pelo brilho falso do dinheiro. Ricardo, eu disse, e meu nome soou como uma sentença. A partir de hoje você não é mais meu herdeiro. Esta casa será vendida e você não receberá um único centavo. Você está oficialmente deserdado de tudo o que eu e seu pai construímos. A palavra deserdado pairou no ar, final e irrevogável. Por fim, meus olhos pousaram em Silvia. Ela tremia, o rosto uma máscara de ódio e humilhação. O anel em seu dedo brilhava sob a luz da sala. Eu dei um passo em sua direção e ela recuou, como se eu fosse queimá-la com um toque. Mas eu apenas disse, com uma calma que a aterrorizou mais do que qualquer grito: pode ficar com o anel. O valor dele nunca esteve no metal. E então, dei as costas para a ruína que eles criaram e caminhei para o meu quarto, deixando para trás o silêncio chocado de uma justiça que, embora tardia, foi finalmente servida. Eu não fiquei para ver o circo pegar fogo. Dei as costas e caminhei para o meu quarto, e o som da porta se fechando foi o ponto final mais alto que qualquer grito. Não precisei ouvir o que veio depois. Pude imaginar o desespero, as acusações trocadas em sussurros venenosos entre meu filho e a esposa, a pressa dos homens de negócio em se retirarem daquele ninho de cobras.
Eu me sentei na beira da minha cama, a mesma cama onde chorei tantas noites, e pela primeira vez em décadas, o silêncio da casa não me oprimiu. Ele me libertou. O poder não estava no dinheiro que eu iria receber, mas na paz que finalmente invadiu meu peito. A paz de quem retoma as rédeas da própria vida. A paz de quem faz a justiça com as próprias mãos. O Dr. Almeida, como o bom amigo que era de Antônio, cuidou de toda a parte suja. Pela fresta da porta, ouvi sua voz calma e implacável dando as ordens. Os homens da construtora saíram primeiro, pálidos e apressados, prometendo entrar em contato para uma negociação amigável. Depois, ele se virou para Ricardo e Sílvia. Não houve gritos, apenas a frieza da lei. Deu a eles um prazo de 1 semana para desocuparem o imóvel, que seria colocado à venda imediatamente. Qualquer tentativa de contestação, ele avisou, resultaria em um processo por danos morais e coação de incapaz, usando a carta de Antônio como prova. Eles não tinham para onde correr. A armadilha que cavaram para mim se tornou a cova deles. Nos dias seguintes, a casa se transformou. O ar de superioridade de Sílvia deu lugar a um silêncio ressentido e furioso. Ricardo tentou falar comigo uma vez. Bateu na minha porta, a voz embargada, chamando por mãe, de um jeito que eu não ouvia há anos. Eu não abri. Apenas disse através da madeira: "O seu tempo de falar comigo acabou no dia em que você ficou calado enquanto ela arrancava na aliança do meu dedo. Agora, só me interessa o seu silêncio e a sua ausência." Ele não insistiu. Entendeu que a mãe que ele conhecia, a mãe que perdoava tudo, havia morrido naquele almoço de domingo. A mulher que restou não tinha mais espaço para fraqueza, nem para falsos arrependimentos. A semana da partida deles foi a mais longa e, ao mesmo tempo, a mais libertadora da minha vida. Eu os via empacotando suas coisas, os objetos caros que compraram com o dinheiro que eu e Antônio suamos para dar a eles. Eles se moviam pela casa como fantasmas, evitando meu olhar. O anel, Sílvia o tirou do dedo. Encontrei-o jogado com raiva sobre a mesinha da sala, como se queimasse. Eu o peguei, limpei e o coloquei de volta no meu dedo, no lugar de onde nunca deveria ter saído. Não era mais um símbolo de dor, mas de vitória. Era a prova de que o amor e a previdência de Antônio foram mais fortes que a ganância e a crueldade deles. No dia em que o caminhão de mudanças parou na porta, eu fiz questão de sentar na varanda, na velha cadeira de balanço de Antônio. Vi cada caixa, cada móvel dele sendo levado embora. Quando o caminhão partiu, eles vieram até a porta. Sílvia me lançou um olhar de puro ódio, um ódio que prometia vingança, mas era um ódio impotente, vazio. Ricardo nem conseguiu me encarar. Ele apenas olhou para o chão, um homem quebrado pela própria covardia. Ele entregou a chave da casa nas minhas mãos e os dedos dele tremiam. Eu não disse uma palavra. Apenas peguei a chave e fechei a porta na cara deles. O som da fechadura girando foi a música mais bonita que eu já ouvi. Naquela noite, eu andei pela casa vazia. O cheiro do perfume caro de Sílvia tinha sumido, levado junto com a presença opressora dela. Abri todas as janelas, deixando o ar fresco da noite entrar e limpar as últimas memórias ruins. Fui até o antigo quarto do casal, o meu quarto, e deitei na cama que dividi com meu marido por 50 anos. O silêncio não era mais de solidão, era de paz. A casa, que por tanto tempo foi minha prisão, finalmente respirou aliviada. Ou talvez quem respirou fui eu. Pela primeira vez em anos, eu estava em casa de verdade. Sozinha, sim, mas livre. E a liberdade era tudo o que eu precisava para começar de novo. As semanas seguintes foram de uma atividade que rejuvenesceu minha alma. O Dr. Almeida, com uma competência feroz, fechou o negócio com a construtora. O valor foi ainda maior do que esperávamos. A primeira coisa que fiz foi assinar o cheque da doação. Uma quantia generosa para o lar de idosos da cidade, com uma única condição: que uma placa fosse colocada na nova ala de fisioterapia com os dizeres: "Em memória de Antônio, um homem justo que nunca abandonou os seus." Era a honra dele, restaurada publicamente. A venda da casa também foi rápida. Eu não quis ficar com nada, apenas com as fotos e as ferramentas do meu marido. O resto era só tijolo e madeira, e eu precisava de um novo alicerce. Com a minha parte do dinheiro, comprei um apartamento pequeno, mas ensolarado, no centro da cidade, com vista para um parque, perto de tudo.
um lugar onde eu não precisava de ninguém para me levar a lugar algum. Mobiliei tudo do meu jeito, com cores claras, flores na janela e uma poltrona confortável para ler meus livros. A primeira noite que dormi lá, senti um tipo de felicidade que achei que nunca mais sentiria. Era a felicidade da independência, a alegria de saber que cada canto daquele lugar era meu, conquistado não por herança, mas por uma batalha vencida com inteligência e coragem. Eu não era mais um fardo, eu era a dona do meu destino. Quanto a Ricardo e Silvia, soube por vizinhos que eles foram morar de aluguel num bairro distante, num apartamento minúsculo. Perderam o status, os amigos interesseiros e, principalmente, o futuro fácil com que sonhavam. Não sinto pena, nem ódio. Sinto uma espécie de vazio indiferente. Eles se tornaram estranhos para mim. Personagens de um capítulo doloroso da minha vida que eu finalmente consegui fechar. Perdoar? Talvez um dia, mas o perdão não significa esquecer ou reabrir a porta. A justiça, para mim, foi construir um muro onde antes havia uma ferida aberta. Um muro de respeito próprio, que ninguém nunca mais irá derrubar. Às vezes, quando o sol da tarde bate na minha varanda, eu olho para o anel no meu dedo. A inscrição continua lá, quase invisível, um segredo entre mim e meu Antônio. Ele não me deixou apenas um tesouro escondido, ele me deixou a lição mais importante de todas, a de que a verdadeira força não está em gritar, mas em saber a hora certa de agir. Ele me ensinou que a dignidade não tem preço e que por ela vale a pena lutar até o último suspiro. Eles acharam que estavam roubando uma joia de uma velha frágil, mas na verdade estavam apenas despertando a leoa que sempre viveu dentro de mim, protegendo o legado do homem que amei. Hoje, aos 82 anos, estou começando uma nova vida. Faço aulas de jardinagem, tenho amigas com quem tomo café na padaria e viajo para cidades vizinhas que sempre sonhei conhecer. Descobri que a vida não acaba quando a gente envelhece, ela acaba quando a gente desiste de lutar. A dor que sofri me quebrou em 1000 pedaços, mas ao juntá-los, construí uma versão de mim mesma muito mais forte. Uma mulher que não tem medo do silêncio, nem da solidão. Uma mulher que aprendeu, da forma mais dura, que a maior herança que podemos deixar não é dinheiro ou propriedade, mas o exemplo de que nunca é tarde demais para exigir respeito e tomar de volta o que é nosso por direito. Minha história não é uma história de vingança, mas de restauração. É a prova de que a justiça pode ser silenciosa, estratégica e, no final, absolutamente libertadora. Eles queriam apagar a minha história, me transformar em um fantasma dentro da minha própria casa, mas o amor do meu marido atravessou o tempo para me dar as armas de que eu precisava. E com elas, eu não apenas venci uma batalha, eu reconquistei a minha alma. E essa é uma vitória que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Se essa virada te trouxe alívio, escreve justiça nos comentários e compartilha.